Fala galera, sou Yuri do Carmo e estamos aqui com mais uma entrevista com o aprovado, dessa vez com o Jean, daqui a pouco ele vai falar onde foi que ele passou, em que posição. E rapidamente, se você não me conhece, sou Yuri do Carmo, mentor dos concurseiros de TI, estou aqui nas redes sociais já há um bom tempo ajudando aí os concurseiros de TI a ser aprovado em concursos de TI 10K+, ou seja, os concursos que pagam acima de 10 mil por mês. E hoje estou aqui com um aluno da mentoria do 01 que conseguiu isso. Primeiramente, Jean, obrigado aí por se disponibilizar para gravar essa entrevista e compartilhar dicas aí com a galera mais iniciante. E aí vou pedir então para tu se apresentar e dizer aí qual foi a aprovação que tu conseguiu, qual posição. Olá, pessoal. Me chamo Jean, eu moro em São Paulo, na capital, e eu passei no concurso aí do Cefaz Minas, né? E eu tô, acho que em 36ª posição. Show demais, cargo aí de auditor de TI, né? Quanto é que tá mais ou menos a remuneração inicial lá? Eu acho que é 28 no edital, né? E parece que teve alguns reajustes aí, então é bem alto. Muito bom, hein? Sem falar que ainda tem a carreira, né? Que com o tempo ainda aumenta mais um pouco, né? Então, realmente, uma aprovação aí de altíssimo nível. E isso ainda foi bem aprovado, né? Porque de 90 vagas, ficar ainda ali 30 e pouco, ainda é surpreendente, show demais. Mas, começando do começo, né? Como foi que tu entrou no mundo dos concursos de TI? Hum. Cara, eu entrei, acho que foi em 2017, né? 2017 foi no concurso da Artesp, então na época eu tava fazendo um mestrado. E aí saiu um concurso, eu vi que na iniciativa privada já não estavam pagando tão bem, e eu queria também conhecer como era trabalhar para o governo. Então eu comecei a olhar também para os concursos. E aí o primeiro concurso que eu fiz foi o da Artesp. Nesse concurso eu estudei por uns 3 meses e eu consegui passar em primeiro. Então eu fui já, tipo, muito bem na minha primeira tentativa. Então isso inclusive me deixou com a moral muito alta e depois eu fui reprovando nos outros concursos. Aí eu baixei a bola. Aí eu realmente vi que é bem mais difícil para outros cargos, né? Mas foi bem interessante aí. Esse foi o começo, né? Entendi, legal. Então, Na época do edital da Artesp, qual que era o valor lá do salário? cara, 2017 o salário 8.500, tá? 8.500, né? Eu Então, costumo dizer que, salário inicial de 8.500. exato, eu costumo dizer assim, não desmerecendo sua conquista, pelo contrário, né? Já ser aprovado no primeiro concurso para analista e em primeiro é muita coisa. Mas eu costumo dizer que, assim, a dificuldade do concurso, ela, tipo, tem acha que a dificuldade é medida pela quantidade de disciplinas, né? Tipo, muita disciplina é mais difícil de passar, ou pela quantidade de vagas, né? Se é pouca vaga, é mais fácil, mais difícil. E não que isso não influencie, mas o que eu percebo é que o principal indicador de dificuldade de passar no concurso é a carreira, é o salário, né? Então, quanto maior o salário, mais difícil passar. Eu imagino que esses concursos aí que depois tu disse que reprovou, todos eles eram salários maiores, né? Então, realmente, você concorre com outro nível de concurseiro e tem isso, né? Mas, ao mesmo tempo, essa primeira aprovação, ela gera uma confiança que é muito positiva, né? Porque talvez você tenha tido um excesso de confiança, baixou um pouco a bola, mas ainda assim eu acredito fortemente nessa estratégia, né? Chama-se estratégia concurso escada, né? Então, em vez de você já querer mirar o melhor concurso de TI do Brasil, você pega ali um menor, foca nos menores, consegue ser aprovado e aí ganha confiança para atingir os maiores, né? Show demais. E Jean, nessa trajetória aí, quando foi que eu entrei nessa tua jornada? Lembra como Então, foi que tu me conheceu? sim, sim, eu tinha feito, eu tava retomando os concursos, né? Porque eu passei na Artes, fiquei uns anos meio que trabalhando lá, saindo, mudei de lugar que eu morava, eu comecei a correr, eu me tornei maratonista, eu fiz várias coisas legais, aprendi muita coisa diferente no trabalho, comecei a conhecer os outros órgãos públicos também, o que é um Já, tribunal de contas, o que é um tu fisco, tu já vai fez, expandindo sua mente, né? já correu a maratona? Corri duas Já correu? maratonas. É, Caramba, já, tu foi já uma experiência muito legal. foi a São Silvestre?
Não, a São Silvestre não é uma maratona. Galera, a Globo nos enganou esse tempo todo e a gente achando que a São Silvestre é uma maratona, mas não é. Ela é o quê? Meia maratona, né? Ou nem isso, né? São 15 quilômetros, mas é a 15. prova que tem o maior número de inscritos no Brasil, então é bem famosa. Maratona mesmo oficial é 42. Isso, 42.200. Cara, meu Deus, já correu 42. 42 quilômetros, né, cara? É Caramba. gostoso, viu? Depois que você entra nessa vida aí, fica difícil de largar. Legal, ó, bicho. E, Eu lembro que tu bom, disse que fez 3 horas e pouco, né? Teu melhor tempo, foi? foi 3 horas e 53, 54. Tem até gravado na medalha aqui. É, Show foi, demais. foi uma baita realização. O que é que foi mais difícil? Terminar uma maratona ou ser aprovado na Cefaz Minas? Cara, foram 4 anos correndo aí, né? Só que a maratona, acho que foi mais fácil a maratona. Mas a maratona também foi um negócio que eu achava que eu nunca ia alcançar, sabe? Porque eu tive cãibra na São Silvestre com 15, depois eu começava a ter cãibra com 21, eu achava muito difícil correr 21. Cada vez ia ficar. Eu sempre achei muito difícil o 42. Falei, cara, 42 eu vou morrer, porque às vezes eu corria 21 e ficava com o coraçãozinho assim, a flor da pele. Falava, cara, não dá pra correr 42. Só que o corpo vai se adaptando, você vai construindo em cima daquilo que você já desenvolveu, né? O condicionamento físico vai melhorando muito. E quando você vê, você tá correndo 42 ainda com um sorriso no rosto ainda, tá pagando pra correr. Cara, inclusive, agora entrando nesse assunto aqui, por acaso, bicho, mas eu acho que a analogia do concurso escada que eu falei, eu acho que na prática tu meio que fez isso também na maratona, né? Porque a tua primeira competição, eu imagino que não foi 42 quilômetros. Deve ter sido 5 ou 10 quilômetros, né? E aí tu foi finalizando competições cada vez maiores, e no início tu achava inatingível, mas aí chegou no momento que tu já estava correndo 20 e tantos quilômetros, aí tu pensou, pô, de 20 e tanto para 42, dá, né? É isso aí. Na verdade, virou um sonho também. Uma hora eu falei, não, eu tenho que correr 42, quero correr, virou um objetivo. E aí eu fui batalhando pra conseguir, né? Assim como o concurso também foi um objetivo que fui batalhando. Legal. Então, respondendo a pergunta, né, de como eu conheci você. Então, acho que no final de 21, isso, eu tava fazendo algumas provas, fazendo Petrobras, TCE Santa Catarina, CGU, e eu não tava conseguindo aprovar, e eu tava sacrificando minhas férias, né, porque eu tirava férias para estudar, e ia lá, estudava um pouco aos finais de semana, e ficava faltando alguma coisa, não ia, e eu percebi que eu não tava evoluindo mais, e eu falei, cara, eu preciso mudar alguma coisa, e saiu esse edital do Cefaz Minas, é um edital com muitas vagas de TI, um salário muito bom. Falei, cara, essa é a oportunidade, eu tenho que ir com tudo. E aí eu encontrei, acho que você no YouTube, não sei como que o algoritmo sugeriu você, não sei o que eu tava pesquisando, se eu tava vendo um vídeo de estratégia que foi. Aí apareceu você lá, tal, aprovado. Aí eu vi, aí o cara contando que ficou em primeiro lugar no TCE Santa Catarina. Eu falei, pô, esse concurso eu fiz ali, o cara que ficou em primeiro pegou a dica com ele. Aí você já começa, não, calma aí. E eu sempre tive um pouco de receio, assim, né, com mentor, com coach, essas coisas, porque até o pessoal começou a debochar muito uma época, e eu não tava muito seguro também disso, mas eu olhei e falei, pô, o cara é auditor, passou em primeiro, né? Então, assim, é sério o negócio. E então eu decidi que eu ia apostar em você, eu confiei, falei, cara, o Yuri é o cara, vamos nessa. Os alunos dele aqui têm os vídeos, estão passando, então eu acho que ele vai me ajudar a mudar de patamar aí para conseguir essa aprovação. Então foi isso. Show demais. Então foi quando tu entrou na mentoria, né? Já ali no início do pós-edital da Cefaz Minas, foi isso? Foi em setembro, cara, não foi nem no início. Eu não Foi sei se um você pouco lembra, ainda já tinha depois, passado né? os meses. Já tinha. Ainda Ainda chegou atrasado ainda. cheguei. É que eu Mas tava pensando ainda em estudar por conta, mas eu falei, não, vamos de mentoria. show demais. E aí, cara? Beleza, entrou e como foi? Atingiu as expectativas? Melhorou? O que foi que tu achou? Antes e depois da mentoria? Então, foi assim, divisor de águas para mim, assim, sensacional. O meu rendimento multiplicou muitas vezes. Eu lembro que eu te disse, né, que você
Me ofereceu também o curso do Mentoria 01, que tinha os vídeos que você tinha gravado, analisando algumas coisas que eu até disse, algumas coisas parecem óbvias, mas você precisa ver ali, analisar para entender, né? Que você vai construindo o conhecimento, aquilo que você ficou um tempo sem estudar, você esquece. Várias dicas que, inclusive, você tem no YouTube aí de graça, mas também tem lá tudo organizadinho num curso. Eu gostei muito daquele curso para dar uma motivada assim, inicial, entender um pouco realmente melhor como é o desafio. E a mentoria em si também, eu acho assim, genial. Para mim foi fundamental. Então, ter a planilha, fazer o ciclo de estudos, isso eu não tinha. Eu estudava sempre uma matéria por vez, eu achava que eu já dominava a TI. Enfim, você corrigiu vários erros do meu estudo, me colocou no ciclo e não foi à toa, né? Isso deu um resultado muito grande, não só no Fisco, né? Eu também acabei passando no TCM, fui bem também no Senado, apesar de ter passado, acho que eu fui relativamente bem. Então foi. Acho que eu também estou na Assembleia Legislativa, estou fazendo a prova lá, então os resultados vieram. Eu fui vendo minha nota lá no ranking dos concursos, tipo, tava decaindo minha nota, estabilizou, começou a subir. Show demais, cara. Só para explicar rapidamente aqui, talvez quem não conhece, o curso que ele falou é o curso Método 01, que eu tenho um curso que eu explico o método de estudos que eu criei, adaptei e montei um curso explicando como estudar, como revisar, como fazer questões e outras coisas importantes no mundo dos concursos de TI. E além disso, tem a mentoria dos 01s, que o aluno que entra na mentoria, além de ter o curso, tem também um acompanhamento mais próximo ali comigo. E, e show demais, cara. E aí a outra pergunta que eu ia fazer era justamente essa, né? Que tipo, tu tava focado, pelo menos ali por bom tempo ali da mentoria, você tava focado na Cefaz Minas, né? Porém, até por uma questão de treino, né? Experiência de prova, tu fez Senado, né? Teve algum tribunal de Minas também que tu fez, né? Verdade, fiz. Eu fiz TRT Minas. Eu já estava TRT inscrito no TRT Minas, Minas, né? Assembleia de Minas, né? Sim. E TCM São Paulo? TRT Minas, Assembleia de Minas, Senado, TCM São Paulo. Foram bons 5 concursos aí, Né? é isso aí. E Cefaz Tipo, Minas. e claro, o que tu tava focado foi, né, o que tu queria Tudo passar e fiz. realmente passou, né? Mas mesmo os outros ali, sem estar focado, teve alguns ainda que tu conseguiu bom resultado, né? No caso TCM São Paulo, como é que tu ficou lá? Então, eu tava, acho que em 11º no Objetiva e fui pra quinta, que é o cadastro de reserva de TI. Então, eu tô no CR lá de Pro, TI. pro cargo mais top lá, né? Que eu acho que não sei se é Isso, de auditor que eles auditor. chamam, Eu auditor fiz a, eu também, fiz a prova de auditor e fiz a prova de técnico também. Eu de queria técnico. treinar e Aham. técnico eu fiquei primeiro. Ainda fui lá em técnico Olha e aí. falei, opa, tamo aí. Show de ainda meteu lá um 01 nem vai assumir, né? Mas Não, carimbou lá. mas Show demais, bicho. E, cara, assim, agora já, né, com essa jornada. Inclusive, vou até perguntar, né? Eu já ia dizer aqui que tu tinha finalizado a tua jornada, mas não sei. E aí? Aposentou as canetas? Tá na dúvida? Ainda tá olhando alguma coisa, né? Já que tu é de São Paulo, já pensou sobre. cara, eu deveria aposentar as canetas. Assim, racionalmente, acho que não tem muito o que fazer, não. Eu acho que BH vai ser muito legal. E só que, sei lá, eu ainda tô querendo. Eu tava tão acostumado a estudar, foram esses 6 meses aí, 7 meses que eu estudei muito forte, e eu estudei quase tudo que tá no edital aí de alguns outros concursos, por exemplo, o ISS São Paulo, Yes, né? yes. Então, assim, cara, eu tô inscrito na Serpro e tô inscrito também no IES São Paulo. E eu pretendo fazer a prova aí, mas não estudando com afinco, assim, só dando uma estudadinha aqui de leve ali no que tá faltando, porque muito do que vai cair eu já estudei. E eu gostei de fazer prova, cara. Eu comecei a gostar de ir lá fazer a prova e você se atualiza um pouco com alguma questãozinha, você vê, examinador tá malandrinho aqui, né? Fez uma questãozinha diferente, né? Você vê umas provas antigas. Então, assim, provas novas, eles estão inovando aqui um Sim. pontinho ou outro e eu acho que essa prova da Serpa, inclusive, acho que eles vão ter uma parte que você tem que codificar presencialmente, né? Acho que vai ser bem interessante.
Show demais. Ó, aproveitar aqui, vamos fazer mais um pouquinho aqui de mentoria sobre isso. Deixa eu te perguntar. Uma hora vai ter Cefaz São Paulo, né? E você é de São Paulo. Quando esse edital tiver perto ou enfim, começar a esquentar, e provavelmente tu já vai estar lá em Minas, trabalhando lá. Tem Uhum. chance de tu querer estudar para Cefaz São Paulo, para voltar para São Paulo e tal? Cara, é futurologia aí, né? Não sei como vai estar em Minas. Cara, a princípio, eu acho que eu vou estar muito bem em BH e espero que não precise, tá? Mas dependendo, vai depender totalmente das circunstâncias, tá? Mas eu acredito que eu deveria já realmente assumir e começar a tocar as coisas lá e mudar um pouco o foco da minha vida para outros objetivos. Mas Entendi, se precisar, se eu sentir que for o caso, eu vou estar, eu espero estar um pouco preparado. É isso. entendi. De toda forma, justamente para ter essa preparação aí, faz esse ISS São Paulo. Eu sei que, pô, esperando uma nomeação, já, já tá de ressaca de um pós-edital tão puxado como esse da Cefaz Minas, né? Tem o quê? 3 meses? 4 no máximo, né? Desde que tu fez a prova discursiva. Mas tem um dos princípios lá, né? Ou você tá aprendendo ou você tá esquecendo. Então, esses 4 meses foi só esquecendo. Se realmente você tiver a boas chances de querer voltar para São Paulo, melhor é você continuar estudando, ou pelo menos faz aí esse ISS São Paulo, vai que na reta final tu dá um gás ali nos estudos. Mas beleza. Voltando então aqui para as perguntas, bicho. Compartilhando agora um pouco aqui com a galera, que, como eu te falei, quem assiste aqui normalmente é o pessoal que está iniciando, ou que teve uma primeira aprovação, como você, por exemplo, e busca ali aquela última aprovação. Qual foi que tu acha assim que foram um, dois erros, enfim, que no início ali da jornada tu cometia e hoje tu vê que, cara, isso aqui é muito errado, hein? Demorei muito para corrigir. Estudar por PDFs. Então, assim, estudar por PDF é fundamental. Então, tem que estar lendo muito ali nos PDFs. Estudar por ciclos. Então, assim, ter um planejamento e um mentor, eu acho que para concursos de alto nível faz muita diferença, assim, é necessário. Então, essa parte de fazer o ciclo de matérias, né? Você fica uma hora numa matéria, uma hora em outra, e ter o controle, né, de horas líquidas, ter um planejamento feito por uma outra pessoa que te acompanha, eu acho que faz a diferença também. Então, tem, de certa forma, tem assim, você nem chegou a me cobrar, mas só de eu saber que eu tô sendo acompanhado, eu falei, cara, eu tenho que cumprir minhas horas, eu tenho que estudar. E, cara, eu coloquei os finais de semana, eu sacrifiquei provas de corridas, sacrifiquei várias saídas. Então, eu acho que foi fundamental o plano ali, o ciclo com plano, e ter uma pessoa, um terceiro ali, mentor, para avaliar os seus erros e fazer as correções de rota, né? Então, por exemplo, eu não estava estudando muito TI, porque eu achava que eu já sabia demais, só que realmente eu precisava rever um conteúdo, enfim. Teve muitos pontos, né? Mas o que eu lembro agora, assim, de imediato, que me fez muito bem foi ter o plano, o ciclo de estudos, e ter o grupo de estudos também, com um grupo de alunos ali, porque às vezes é uma vez por mês, eu tenho uma reunião eu tinha uma mentoria, e uma vez por mês também uma reunião com o grupo. E isso motiva muito você ver, ter um grupo de pessoas ali, que socialmente está todo mundo estudando, querendo avançar, passando dicas, né? Teve aquela dica de usar o OneNote, teve a dica de você gravar você mesmo falando sobre uma disciplina para depois ouvir. Teve várias dicas, né, que foram absorvidas e foram executadas, inclusive do sistema de questões também, usar o TEC, eu gostei muito do TEC depois. Então, ter esse grupo também me fez muito bem, assim, me motivou demais. Perfeito, né? E do grupo, eu estava fazendo o levantamento dos números, mais ou menos um terço daquele grupo ali foi aprovado. Dentro das vagas, e contando a galera que ficou ali no início do cadastro reserva, chegou a quase metade. Então, realmente, o grupo ali, enfim, é uma das coisas, né? Eu acho que foi o que você quis dizer, mas não com essas palavras, né? É multifatorial, né? Então, tem várias coisas que a caixa de ferramentas, né? São várias ferramentas que você usa ali, cada uma com o seu objetivo para
para ajudar nesse resultado final, né? Porque, cara, quando eu abro caixinhas lá no Instagram, só pela pergunta, eu já sei se o cara é iniciante ou é um cara mais avançado, né? Então, tipo assim, quando alguém já pergunta assim, qual a dica para ser aprovado? Ou o, qual o assunto mais cobrado, né? Tipo assim, coisas. Você vê que o cara tá querendo meio que uma fórmula mágica, um detalhe, e a verdade é que, assim, para concursos menores, até ajuda muito umas diquinhas e tal, já que são concursos menos concorridos, né? Mas para os concursos alto nível, hoje em dia tá cada vez mais concorrido, né? Então não é mais simplesmente só sentar a bunda na cadeira e estudar, porque isso aí você fazia, né? Você mesmo comentou que você já vinha estudando bastante, estudou bastante para CGU e para outros, mas realmente não é só isso. O que é que tu acha? Faz sentido? O que é que tu acrescentaria? Isso aí, é multifatorial, cara, é multifatorial. São muitos pontos. A pessoa tem que se dedicar muito, tem que ter material bom, tem que ter plano, tem que fazer tudo render o máximo possível, né? Inclusive, quando eu entrei com você na mentoria, eu não estava tão seguro que eu ia passar nessa prova. Lembra? Eu mesmo achava que falei, cara, eu entrei um pouco tarde, pelo menos vou estudar aqui para você fazer Minas, mas se eu não Pensando no passar, próximo, né? eu já tenho o ISS, Hum. porque o que se ouve é que quem vai prestar para fisco tem que estudar 1, 2 anos, né? Os caras estão há muito tempo batalhando. E eu achei que não ia dar, não, cara. Eu achei que não ia dar. Mas eu fui muito bem nas discursivas, né? As discursivas foram o meu diferencial. Inclusive, você deu também a extensão lá de discursiva que, cara, foi espetacular, assim, para me dar confiança nas provas. E eu lembro que eu estava fazendo os exercícios de programação, eu já fazia em 3 linguagens, Java, Python e JavaScript. E aí na prova ainda caiu para fazer em duas. Eu falei, opa, vamos. Show demais, cara. Teve esse. Eu fiz uma segunda turma específica só ali para o período de discursivas, né, com simulado. Nunca tinha feito isso e realmente acho que foi, foi proveitoso mesmo. Agora, sobre a questão da concorrência que tu falou, né? Normalmente se ouve que físico tem que estudar aí pelo menos 2 anos e tal. E assim, para os cargos da área fiscal geral, é bem próximo disso mesmo, cara. A maioria dos aprovados aí tem pelo menos 2 anos de estudos, né? Claro, sempre tem um outlier ali que às vezes passa com menos de um ano, mas a maioria tem 2 anos de estudo focado e essa coisa de estudar com acompanhamento, né? Consultoria, mentoria, coach, enfim, seja lá qual for o nome, na área fiscal geral, nesses concursos mais alto nível, meio que já como é que se diz? Já é normal, já é comum, é que nem você ter estudar por um material de cursinho, né? Hoje, na área de TI, estudar por um material de cursinho é a regra, né? Mas na área de TI, essa coisa de também ter o acompanhamento ainda não está tão presente para a galera, né? Já na área geral, isso é o comum, né? Tanto é que existem várias empresas e profissionais e professores que só focam nisso, né? De coaching, mentoria, consultoria para a área fiscal, né? No caso aqui eu faço a mesma coisa, só que para a área de TI. E, enfim, agora deixa eu te perguntar umas coisas mais voltadas ali para o pós-edital, reta final, chegando à prova objetiva. Como é que tu tava ali a tua confiança ali na véspera, no sábado, antes da prova? Como é que tu tava se sentindo? Chegou lá em Minas, Então, prova, não estava muito confiante, né? Porque quem estuda contabilidade sabe que, que o negócio é o alçapão sem fundo, né? Então, não tinha como ter muita confiança, mas eu estudei, alguma coisa eu tinha que dar, né? enquanto tu E saiu da prova. Assim que eu tu estudei saiu até da o prova, último minuto. estudando. E eu saí da prova, eu acho, eu nem lembro como que eu tava me sentindo. Eu acho que eu tava até ok, né? Foi uma prova de manhã, depois. Primeiro que assim, não deu nem tempo de sentir muito entre uma prova e outra, porque eu saí de uma prova, os restaurantes estavam todos abarrotados de gente. Eu entrei no mercado para comprar umas bananas lá, porque não tinha muito o que fazer.
E aí e depois já tinha que ir direto para a prova da tarde e já tinha alguma coisinha que eu queria revisar e memorizar para a prova da tarde, né? Que tem e então assim, entre uma prova e outra não deu nem tempo de pensar, mas quando eu terminei a de TI, eu achei que eu tinha ido muito mal, porque eles pegaram muito forte o que foi mesmo? Foi foi Kubernetes e naquela ciência de dados. então, foi um tópico de ciência de dados que eles Spark, cobraram Spark. Spark, isso, cara, eles cobraram Spark. E Kubernetes eles também foi bem. foi bastante Spark, Kubernetes e Hadoop. Hadoop, deduplicação. Então, assim, caiu algumas coisas que eu falei, gente, isso aí eu acho que eu não tinha no meu material, né? Não tinha no material, ou no material foi, tipo, de uma forma, só que o examinador, ele cobrou documentação, né? Ele cobrou, tipo, a primeira página, a segunda página da documentação. Então, eu tomei um sustinho ali em umas questões, e aí, inclusive, eu acho que nem fui tão bem, talvez, nisso aí, né? Eles também anularam muitas questões, foi duro isso aí. E aí o resultado foi que eu saí do objetivo, eu tava na posição 101, aliás, era uma posição, era o 01 da no, centena. no olho na vaga. No olho na vaga acho que tava um pouquinho melhor, talvez, só que eu sabia que eu ia ser jogado para trás, que no olho na vaga ele sempre mostra você um pouco melhor, só que depois você acaba indo para trás, né? Mas Entendi. eu achava que eu tava na disputa. Eu falei, não, eu acho que eu vou para a segunda fase e vou estar na disputa, né? Pelo menos isso, eu falei, bom, vamos disputar a segunda fase. E com muito medo de segunda fase também, porque eu não tinha feito ainda uma segunda fase de TI, né? Entendi. Então, ali no resultado objetivo, o resultado oficial, tu ficou ali em 101 e depois da discursiva, então, tu foi catapultado Então, ali para a 30ª e pouco, né? tava em 101, aí fizeram os recursos, aí eu fui para 88. Ah, Aí na discursiva eu fui para 37. Então eu fui de 88 para 37 na discursiva. E depois no recurso da discursiva eu fui para 36. tu mandou então recurso e ainda ganhou uns pontinhos. Mandei um recurso, só que eu só mandei de uma questão, me arrependi de não ter mandado de todas. Eu acho que eu deveria ter. Não foi por falta de aviso, né? É verdade. É, vai tranquilo. Show demais, cara. Eu faço essa pergunta assim da confiança antes e depois da prova, porque é comum você chegar, principalmente numa prova alto nível assim, por mais que você tenha estudado, cara, mas prova grande e tal, a gente nunca chega muito seguro, né? Então a gente chega ali, pô, estudei, mas não sei. E aí também é bem comum você sair da prova e sair pior do que achou que estava, mas quando vem mesmo o resultado, você vê, pô, não fui tão mal assim, né? No seu caso, eu imagino que quando tu viu lá o olho na vaga, e tu lá dentro dos 90, né, já deu um alívio assim, opa, acho que tô no jogo ainda, continuar estudando aqui para discursiva que eu tenho chance, né? É isso aí. Sair da prova é olho na vaga, quase sempre. Ansiedade, né? De ver o resultado. Show demais. E é, Na, cara, eu na queria. discursiva, na Ah, discursiva eu saí um pouco mais confiante, cara. Na discursiva foi um pouquinho. Porque as duas primeiras questões lá, que eram de código e de SQL, eu sabia que eram questões difíceis e eu senti que eu fiz o negócio com confiança. Então eu falei, não, pelo menos o mínimo acho que ali eu fiz. e aí a 2 em 3 foi como? Foi a Então, 3 a e um e 4 2 3 e 4. 3 e 4. A 3 era do Keras, e o Keras, felizmente, eu tinha estudado um pouco também. E a 4 o cara cobrou o YAML de Kubernetes, né? Esse foi épico. Bom, eu já tinha visto YAML, inclusive aquele YAML que ele cobrou era muito parecido do que caiu na prova. Eu tinha colocado meu material de revisão, só que eu não consegui memorizar os nomes dos parâmetros, né? Que foi o detalhe do detalhe que ele cobrou, né? Eu nunca esperar uma coisa tão detalhada ali, né? Então É, foi difícil ali. eu me arrisco a dizer que essa discursiva, assim, acho que foi a discursiva mais difícil da história, assim, dos concursos de TI, não só pela quantidade, né, 4 discursivas, mas também pela forma que foi cobrado, 100% prática e, cara, profundo, né? Tipo, questão 1 e 2 era previsível, no sentido de que quem olhou o histórico de questões da FGV, né, você via ali que é alguma coisa como a 1 e 2 previsível. Agora a 3 e a 4, né, também sendo prática e tal.
Mas ainda bem que também depois, com a correção da discursiva, a banca deu uma maneiradazinha, né? Porque senão acho que ia ter muita eliminação. Tu teve essa impressão também? Ah, sem dúvida. Os caras deram umas notas ali. Eu acho que eles pegaram leve um pouco e deram uns pontos a mais aí pro pessoal. E porque se fosse corrigir ali ao pé da letra mesmo, o negócio ia ser complicado. É, Eu acho que ia ser. E eu percebi também que, se não me engano, dos recursos, 34% dos recursos aplicados tiveram aceitação. Então, aumentou assim, um pouco, né? foi Pô, muito. levantaram essa estatística? Foi 34%? Eu fiz, eu Super, olhei lá. caramba! Não, eu Caramba! olhei, eu só olhei, porque tem um grupo lá que as pessoas estão computando, mostrando as tabelas, tudo. Aí eu quis olhar e falei, nossa, vamos ver quantos recursos foram aceitados, foram aceitos, né? E aí eu olhei e falei, nossa, 34% das pessoas aqui tiveram, dos 100 Verdade. primeiros ali, tiveram revisão de nota. Mas no final não mudou muito o ranking. Acho que É, foi e, 3 ou e, 4 e que tu, entrou e tu, saiu. tu computou o percentual médio que essa galera conseguiu de. Acho que eram 2 pontos o que o pessoal computou lá. Na média, a galera ganhou 2 pontos a mais, É, né? De uma acho que é prova de isso. 80 pontos. A galera ali, a maioria ficou com no mínimo 40, né? Que o mínimo era 40. Então, sei lá, 50, 60, ganha mais 2 pontinhos aí. Mas, Basicamente, quem tinha 16 foi para 18, o pessoal de 18 foi para 20, foram várias modificações assim. né? E isso aí que tu falou, cara, é interessante, tipo, tu falou assim, né? No final das contas, o recurso não mudou muito a classificação antes do recurso, né? Foi a exceção da exceção e ainda assim os que mudaram não foi muita coisa, né? Por que que eu falo isso? Que assim, nas redes sociais, normalmente, né? Principalmente para a galera os profissionais que fazem, que vendem a elaboração de recursos, você só vê aqueles exemplos dos Highlander, né? O cara que faz um recurso e ganha uns pontos e o cara sai de último lugar para primeiro lugar, né? Só essas coisas assim bem surpreendentes. E não é que não existam, mas é a exceção da exceção. Só que é o que é noticiado é isso, né? Não tem nenhum cara que vende recurso, né? Elaboração de recurso, que quando o aluno dele não ganha nada, ele posta lá, ó, meu aluno aqui não ganhou nenhum ponto. Isso a gente só vê os, os que ganham, né? Mas ainda assim, o mantra que eu sempre recomendo é, cara, tem que entrar com recurso, né? Falo para todos os alunos, independentemente, nem que seja só para como um treino, entrar com recurso é algo importante. Mas, Jean, eu queria voltar, quando eu te perguntei sobre os erros, aí uma coisa que tu falou foi estudar por PDF, né? Explica melhor o que é que tu quis dizer com isso, né? Eu imagino que tu estava fazendo paralelo com videoaula e tal, mas comenta mais É aí. exatamente isso. Eu acho que eu perdia muito tempo com videoaula. Eu acho que Ui. eu assistia muito videoaula e eu achava que era melhor, mas também acho que era um problema também que eu tava que depois eu comecei a usar óculos, né? Eu lembro que eu te falei isso, que eu tinha um pouco de dor de cabeça quando eu ficava lendo muito, e aí eu tava usando um pouco mais de videoaula, mas depois eu coloquei o óculos e assim, aí eu comecei a produzir muito também, lendo os PDFs. Então, eu passei a ler muito mais, ler os PDFs, e só usar a videoaula mesmo quando um assunto não tá entrando, né? Quando você tem uma dificuldade muito grande com vocabulário ou o que seja, aí passar para as videoaulas. Mas você percebe que o rendimento é muito menor. Você leva 1 hora numa videoaula, 1 hora eu leio 20 páginas que avança quase a aula inteira, né? Sei lá, é Uhum. 5 para 1. Aí é uma diferença grande de velocidade. E o PDF também ele tem mais profundidade, né? Ele aborda mais detalhes. Então, eu percebi que PDF ler é muito mais rápido e você consegue pular os pontos que você já sabe ou que não vai agregar tanto, enfim, é Não é, isso. concordo 100%. Porque hoje em dia, né, bem comum os materiais de cursinho das duas mídias, né? Tanto ali o PDF, o apostila, né, quanto a videoaula. Beleza, o que é bom, não é ruim, mas principalmente o concurseiro iniciante, ele, pela videoaula realmente ser mais gostosinho, né? Você entende mais e tal, aí o cara acaba querendo ver tudo por videoaula, ou quase tudo, né? Mas
pode até ser que o cara consiga uma aprovação ali inicial, beleza? Tudo é possível, né? Mas realmente, para ter a eficiência máxima que esses concursos de alto nível exigem, a regra tem que ser estudo por material escrito, né? Seja do cursinho, ou seja material escrito da internet, de outras fontes de documentação, né? Que eu tenho certeza que para um concurso desse, como você faz Minas, tu não estudou só pelo material do cursinho, né? Sim, tive que ver a documentação, né? Acho que TI, eles estão cada vez mais abordando, como são também muitas tecnologias novas, né? Então, cada vez mais você tem que estar na ponta ali do que eles estão cobrando. E os cursinhos são bons, mas eles às vezes eles não conseguem abordar tudo ali que está saindo, né? Então, realmente, no meu caso, fez diferença também ter buscado documentação, ter experimentado a tecnologia. Então, Keras, assim, foi 100%. Eu fiz curso de Kubernetes, fiz curso de certificação Oracle, fiz curso de Keras, fiz curso de quase tudo, todas as tecnologias que tem ali, eu fiz um curso para tentar aprender mais e tem que dar aquela olhada também na documentação, porque às vezes é cobrado alguma coisa ali da documentação, né? Porque isso dá uma garantia muito forte para eles para responder recurso. Então, documentação geralmente cai. Perfeito. E assim, só para deixar claro aqui para o pessoal, me corrija se eu estiver errado, né? Esse nível de aprofundamento, assim, você foi, mas foi principalmente ali na segunda fase, né? Porque teve aqui 2 meses e meio, depois dos 6 meses de prova objetiva, teve 2 meses e meio só para estudar TI para discursivo. Então, tinha tempo realmente para aprofundar nisso tudo, né? Porque normalmente num pós-edital, com 3 meses, que é a média, né? Cara, para conseguir chegar nesse nível de aprofundar na prática, se para quem consegue, ótimo, né? Mas chegar nesse nível normalmente demora um tempo, né? Em outras É isso mesmo. palavras, o cara que vai começar a estudar, ele não deve começar fazendo um curso prático, né? Você não fez isso, né? Então, tipo, quando tu foi fazer, sei lá, um curso de Keras, tu já tinha antes feito alguma base no cursinho, por pior que tenha sido, e visto as questões, por menor que fosse, e aí depois sim que tu aprofundou, né? É a estratégia de estudo em camadas que eu comento, né? É isso aí. Perfeito, show demais, Janzão. E, cara, agora já chegando aqui nos finalmente, pelo menos nessa série aqui de alunos aprovados na Cefaz Minas que eu estou gravando, provavelmente vai ter aqui pelo menos 5 aí que eu vou gravar. Eu estou perguntando quem é que você gostaria de agradecer, porque é um tipo de coisa que, assim, normalmente não é um projeto que é só você, que depende só de você, né? Normalmente tem pessoas ali próximas, amigos, familiares, enfim, que ajudaram aí nesse projeto concurso, projeto aprovação. Tem alguém aí que talvez até tu vá mandar essa entrevista para assistir e tu queira agradecer? Cara, esse meu projeto concurso aqui foi bem solitário mesmo. Eu queria agradecer você, que foi o meu mentor aí, que me acompanhou bastante. E aí, cara, e assim, as poucas pessoas aí que se envolveram, me deram algum apoio assim também, feliz, né? E também agradecer a mim mesmo também, igual o Snoop Claro, Dogg, né? você é o. Principalmente por ter insistido, ter estudado, porque foram, cara, acho que foram 3 finais de semana só que eu saí. Eu estudei quase todos os finais de semana. Eu ouvia podcast, no, eu lia no Kindle, no trem, no ônibus. Eu Saía para tava correr com fone, né? ouvindo também podcast. Então, assim, foi uma fase, assim, foi uma imersão completa e eu criei o hábito também. Transformei o negócio num negócio legal, tava ali me divertindo. E então foi um esforço que eu fiz também que dá para se orgulhar um pouquinho ali. Teve um Com trabalho que eu certeza. fiz também. Não, com certeza. A aprovação desse nível aí é grande conquista, né? Então, no caso aí, tu falou que foi solitário, então o que tu tinha ali que não era solitário era o grupo ali que tu comentou que foi tão bom para, enfim, se Pô, juntar com galera com o mesmo objetivo, mesmas dores, mesmas dificuldades, compartilhando ali as conhecimento, né? sem Show dúvida, demais. agradecer a todo mundo aí dos grupos que compartilhou conhecimento. Show demais, Jean. E, cara, qual a tua última palavra aí para a galera que está pensando em estudar, ou a maioria que está estudando, mas muitos sem aprovação, ou
até com uma aprovação inicial, mas buscando uma melhor? Qual a última palavra aí que tu daria para essa galera que está assistindo? Ah, eu recomendo a mentoria do Yuri. No meu caso, fez a diferença grande. Eu acho que é isso, vale a pena estudar, conhecer as áreas diferentes. E eu acho que eu tinha visto o Hotmart falou, né, que você tem que estudar X horas, cada um tem um X. Então, eu acho que é isso. Tem que ter um plano de longo prazo, se exercitar, transformar a atividade de estudo numa atividade confortável, num hábito. Então, eu também investi muito aqui em conforto, né? Eu usava tampão de ouvido, arrumei a mesa grande, uma cadeira, misturei exercício físico, uma alimentação boa. Então, transformar o negócio num hábito que dê para levar a longo prazo e se esforçar e que vale muito a pena, sem dúvida. Perfeito, não, show demais, concordo 100%. Ô, Jean, finalizando aqui então, novamente, obrigado aí por se disponibilizar. Para você aí que chegou até aqui, espero que você tenha anotado aí todas as dicas, que teve coisinha aí que ele falou bem rápido, mas quem percebeu, viu, tem muito ouro aí no que ele falou. E se você está na luta aí dos concursos de TI, quer acelerar sua aprovação, se inscreve no canal, curte o vídeo, né? Sempre tem que ter aqui o se inscreve no canal e curte o vídeo. E até a próxima. Valeu, galera. Valeu, Jean. Tchau, tchau.